Descubra a incrível jornada de uma avó, sofrimento, vingança e um renascer transformador. No coração da periferia de Belo Horizonte, Dona Maria, uma avó de 67 anos, enfrenta a tempestade de sua alma. A casa simples cheira a café fresco, mas o aroma não consegue esconder o luto que perdura em seu peito. O espaço é pequeno, mas repleto de lembranças, fotos amareladas de um amor que se foi, risos de crianças que passou a ver apenas por foto. Seus filhos, em busca de sonhos na cidade grande, a abandonaram, deixando-a sozinha na imensidão de uma vida marcada por sacrifícios. Agora, o silêncio ecoa mais alto do que os risos que um dia preencheram suas paredes. Uma manhã, ao reorganizar suas finanças, Dona Maria encontra um golpe cruel. Sua herança, fruto de uma vida inteira de trabalho, foi usurpada por José, um amigo que ela confiou como um irmão. A indignação a consume. A traição é como um punhal em seu coração, mas ao invés de se deixar abater, algo dentro dela se acende. A dor é grande, mas a chama da revolta se transforma em determinação. Dona Maria decide que não será mais uma vítima. Inspirada por outras avós da comunidade, marcas de vida gravadas em suas faces e mãos calejadas, ela propõe um encontro. O que se inicia como um desabafo se transforma em um verdadeiro movimento. Essas mulheres também carregam histórias de dor, tristeza e indiferença. Elas compartilham experiências, e assim, a força da união começa a brotar. Juntas, elas decidem lutar, não apenas contra seus traumas pessoais, mas também para ajudar outras mulheres que enfrentam realidades similares. Dona Maria cria então um projeto comunitário para levantar a autoestima dessas avós, ensinando-as a fazer artesanato e a vender alimentos típicos. É uma ideia ousada, mas o brilho em seus olhos diz que o tempo de ficar na sombra acabou. Como um pássaro que rompe a casca do ovo, ela planeja a primeira feira comunitária, uma chance de mostrar ao mundo a beleza e as habilidades que essas mulheres têm. O dia da feira chega, e o bairro se transforma. Barracas coloridas se espalham pelas ruas, e os aromas de comidas caseiras invadem o ar. Rindo e se divertindo, Dona Maria sente que a alegria, há muito esquecida, volta a florescer em seu coração. Mas, ao olhar para a multidão, um pequeno relâmpago corta sua alegria. José está ali, observando. O coração aperta. A raiva começa a brotar, mas uma parte dela também reconhece que aquele momento é maior do que sua dor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A feira se torna um símbolo de resistência e empoderamento. As avós compartilham não apenas produtos, mas suas histórias, tecendo uma rede de apoio e carinho. No entanto, o olhar de José continua cortante. É nesse momento tenso que Dona Maria se pergunta: ela deve confrontá-lo frente a todas? A multidão espera, o clima é denso de expectativas. A resposta a esse dilema poderá não apenas reescrever sua história de dor, mas abrir um novo caminho de perdão e reconquista. O peso do passado a acompanha, mas e se o futuro se iluminar mais uma vez, com a força de uma avó que se recusa a ser apenas uma vítima? O sol brilhava intensamente, refletindo a energia vibrante da feira e puxando Dona Maria para mais perto do centro da agitação. O som de risadas e conversas se misturavam com o cheiro de comida caseira, criando uma atmosfera de celebração. Mas, mesmo com toda a alegria ao seu redor, a presença de José fazia seu coração acelerar de uma forma que ela não gostaria. Ela se viu perdida em pensamentos, dividida entre a necessidade de confrontá-lo e o desejo de preservar o momento especial que havia criado com suas amigas. As avós estavam ao seu redor, rindo, vendendo itens feitos com suas próprias mãos e compartilhando histórias de superação. Cada uma delas, assim como Dona Maria, estava renascendo de alguma forma, mostrando ao mundo que ainda tinham valor. Mas aquele homem, ele tinha sido parte de tudo isso. A amizade, os risos, as promessas de um futuro melhor juntos. Agora, tudo parecia um grande labirinto de traição e dor. O dilema batia em seu peito. Deveria ignorá-lo e seguir em frente, ou dar voz ao grito que vinha se acumulando dentro dela. Enquanto contemplava, uma mulher aproximou-se, trazendo com ela um sorriso caloroso e uma sacola cheia de doces caseiros. Era Dona Célia, uma amiga antiga que também havia encontrado seu caminho de volta em meio às dificuldades. Maria, você tá linda. Olha como a gente tá brilhando hoje, exclamou, fazendo Dona Maria sorrir, mesmo que de forma tímida.
Era uma distração, mas também uma lembrança de que ela não estava sozinha. Obrigada, Célia. Só espero conseguir lidar com tudo isso, respondeu Dona Maria, apontando discretamente para José, que agora conversava com outros conhecidos da vizinhança. Dona Célia percebeu a tensão e segurou firme a mão de Dona Maria. Querida, você é muito mais forte do que imagina. Lembre-se, a gente tá aqui por um motivo. Essa feira é a nossa vitória. Vamos deixar que ele nos tire isso também? As palavras de Célia reverberaram na mente de Dona Maria, que começou a sentir uma onda de coragem crescendo dentro dela. Lidar com José poderia ser o primeiro passo crucial para libertar-se das correntes que a prendiam ao passado. Com os olhos fixados em José, ela respirou fundo. Era hora de enfrentar o que estava lhe fazendo mal. Algumas avós perceberam a mudança no rosto de Dona Maria e a cercaram, como uma muralha de energia e apoio. Escutem, amigas, é hora de um momento especial, disse ela, com uma voz firme, embora seu coração estivesse disparado. Vou falar com José. Eu preciso fazer isso. E você, Célia, mantenha a feira em alta. Quero que todas estejam aqui quando eu voltar. A determinação nas palavras de Dona Maria pareceu contagiar todas à sua volta. Elas acenaram afirmativamente, tomando suas estações com ainda mais energia. Com um pé na frente do outro, Dona Maria caminhou até José, tentando ignorar a forma como seu batimento cardíaco parecia um tambor. Ele a notou primeiro, seus olhos se encontrando como se o tempo tivesse parado por um instante. Dona Maria. José começou, mas ela não deixou que ele terminasse. O que ela tinha para dizer naquele momento era mais importante. Você não vai me enganar mais, José. Isso não é apenas sobre o que você fez comigo. É sobre todas nós, sobre a força que encontramos juntas. Hoje, eu escolho não ser mais sua vítima. Um silêncio pesado caiu sobre os dois, enquanto as pessoas ao redor pareciam conter a respiração. O que aconteceria a seguir? Dona Maria sentia tanto medo quanto liberdade em suas palavras. A batalha que estava prestes a acontecer não era apenas contra José, mas uma luta visceral contra o seu próprio passado. E no fundo do coração, uma pergunta pulsava. Seria este o fim de sua dor, ou apenas o começo de uma nova luta? O silêncio pairou no ar, tão denso que podia ser cortado com uma faca. Os rostos ao redor estavam fixos neles, com expressões que variavam entre a curiosidade e a expectativa. Dona Maria percebeu o olhar de reprovação nas mulheres que a cercavam, mas também sentiu o apoio silencioso delas. O coração dela pulsava forte, quase como se quisesse sair pela boca. José, por outro lado, parecia atônito. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse entender a gravidade daquelas palavras que ressoavam não apenas entre os dois, mas em toda a feira. Finalmente, ele balbuciou. Maria, eu não sabia que você se sentia assim. Pensei que já tínhamos superado tudo isso. A voz dele era baixa, quase quebrada, e algo na forma como ele olhava para ela fez seu estômago revirar. Superado? Como você pode pensar que seria possível? Você destruiu a confiança que eu tinha em você, José. Não é apenas o que você fez, mas tudo o que deixou de ser. As palavras escaparam dela com uma força renovada. A cada frase, Dona Maria sentia um peso que antes a oprimia começar a se dissipar. As vozes ao redor começaram a murmurar, e ela ouviu elogios das amigas, palavras de apoio que se entrelaçavam em meio à tensão. É isso, Maria. Fala para ele. Uma voz ecoou ao fundo, e Dona Maria pôde ver o brilho nos olhos de Célia. Hoje não é só sobre nós dois, continuou ela, com convicção. É sobre todas nós, a voz que nos reerguemos, que lutamos e mostramos que ainda somos fortes. Não vou deixar você me fazer sentir pequena outra vez. José estava em silêncio agora, com os lábios entreabertos, mas sem conseguir pronunciar uma palavra. O ar pesado entre eles começava a se romper, e Dona Maria absorveu essa energia renovada. Sentiu um misto de raiva e libertação, como se finalmente estivesse dando um passo para fora de um túnel sombrio. Um vento suave passou, balançando os cabelos mais curtinhos dela, trazendo consigo o cheiro doce dos quitutes da feira. Era como se a própria natureza estivesse apoiando aquele momento delicado. Dona Maria fechou os olhos por um instante. Não era apenas sobre vencer José, era sobre conquistar a si mesma. A vida é curta demais para ficar presa a quem não valoriza o que temos. Eu mereço ser livre, e isso, José, é algo que nunca irá mudar. As palavras ecoaram como um manifesto, e Dona Maria se deu conta de que estava se libertando não só das amarras de um relacionamento, mas de um ciclo de dor que durava muito tempo. Ela não sabia como José reagiria, mas algo dentro dela havia mudado. Com um último olhar firme, ela virou as costas e começou a caminhar de volta em direção às amigas.
A cada passo, sentia-se mais leve, mais confiante. Quando ela se aproximou do grupo, os rostos se iluminaram e ela percebeu que estava cercada por amor e aceitação. Você foi incrivelmente forte, disse Célia, apertando a mão dela. Nós estamos aqui. Mas no fundo da alma, uma nova inquietação começou a surgir. O que aconteceria com José? Ele tentaria voltar, recomeçar? Ou a humilhação o transformaria em um homem amargo e vingativo? Mesmo com o coração mais leve, o futuro parecia incerto. Enquanto as avós se reuniam, rindo e contando histórias sobre seus próprios desafios, Dona Maria se viu pensando em José novamente. A luta não tinha acabado. No fundo, ela sabia que a batalha não era apenas pessoal. Era sobre todas as mulheres que, como ela, precisavam se levantar e lutar. E, com isso, uma nova pergunta começou a brotar em seu coração. Estaria pronta para enfrentar o que viria a seguir? Dona Maria sentiu o calor do sol em seu rosto, mas também a sombra das dúvidas pairando em sua mente. As risadas das amigas a cercavam como um abraço acolhedor, mas o que havia deixado para trás ainda a perturbava. O diálogo com José a libertara de um fardo, mas a semente da incerteza havia sido plantada. Maria, você tá ótima. Olha essa força, comentou Rita, uma das simpatizantes do grupo. Suas palavras a confortaram, mas a alegria instantânea não conseguia dissipar a preocupação que a acompanhava como uma sombra. Era hora de voltar para casa, e a ideia de encontrá-lo novamente deixava inquieta. José poderia ter um plano, e essa possibilidade a assombrava. Enquanto caminhava para casa, a feira ainda pulsava ao seu redor. Os cheiros do tempero caseiro das frutas frescas flutuavam pelo ar, misturando-se ao murmúrio dos clientes e às risadas das crianças. Mas, para Dona Maria, tudo parecia um pouco distante. Seu coração, ainda leve pela declaração que fizera, também carregava o peso do que ainda estava por vir. Ao abrir a porta de casa, a ausência de José ecoou com força em seu coração. O espaço que antes parecia compartilhado agora se tornava um cômodo recheado de memórias e incertezas. Ela parou na entrada, ouvindo a própria respiração, tentando encontrar coragem para lidar com o que estava por vir. Sentou-se à mesa da cozinha e, como num ritual de reflexão, pegou um álbum de fotos. Olhando as imagens de momentos felizes, Dona Maria relembrava o que havia sido. Os sorrisos compartilhados, as datas comemorativas, as lições que ensinaram juntos a seus netos. Mas, somente agora, via que aqueles momentos também estavam saturados de dor e traições. A vida não era apenas uma coleção de fotografias, era um mosaico de experiências, e ela merecia peças que a fizessem sorrir. Eu preciso ser forte, murmurou para si mesma, tocando a foto de uma das suas netas. O amor daquela imagem a preenchia de um jeito que a dor não poderia alcançar. Era por elas que ela lutaria. A sensação de que precisava fazer algo a impulsionou a se levantar. Naquela noite, decidiu que iria se reunir com as amigas novamente. Não apenas para rir e conversar, mas para traçar um plano. Afinal, Dona Maria sempre acreditou na união das mulheres. Juntas, poderiam ajudar umas às outras a superar as adversidades. Enquanto escrevia alguns tópicos na mesa, a porta se abriu devagar, e José entrou. O olhar dele estava perdido, mas ao se encontrar com os dela, algo mudava na atmosfera. O silêncio entre os dois era pesado, carregado de 1 milhão de palavras não ditas. A tensão da situação era palpável, mas cada um esperava que o outro falasse primeiro. A mente dela girava, pronta para uma resposta, um argumento, mas também com o desejo profundo de não se deixar levar novamente pelo desespero ou pela compaixão que sentia por ele. O que ela faria agora? Continuaria naquele padrão que a sufocou por tanto tempo ou se permitiria lutar por um futuro mais brilhante? José respirou fundo, rompendo o silêncio. Maria, nós precisamos conversar. E ali estava ela, no momento exato de decisão. O futuro que desejava estava quase ao alcance. Mas até onde ela iria para vê-lo realizado? Estaria disposta a ouvir as promessas dele, ou colocaria em primeiro lugar a nova força que havia encontrado? Os olhos dela brilhavam, uma mistura de determinação e incerteza, enquanto se preparava para responder. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. E, numa fração de segundo, Dona Maria percebeu, a batalha estava apenas começando. Dona Maria sabia que a conversa com José seria um divisor de águas. O olhar dele, antes tão cheio de amor, agora transparecia uma fragilidade que a fazia sentir um misto de empatia e revolta. Ela respirou fundo, decidida a não se deixar levar pelo passado. Era a hora de falar. José, eu não posso mais viver assim. A voz dela saiu firme, mas ainda tremia. As palavras que se aglomeravam em sua mente precisavam ser ditas.
Você sabe do que estou falando. Chega dessa vida de mentiras e promessas vazias. José hesitou, com a expressão assustada. Maria, eu sei que errei. Eu fiz tudo errado. Mas eu mudei, eu prometo. Eu sou um homem diferente agora. Um sorriso amargo se espalhou pelo rosto dela. O eco de palavras tão conhecidas a fez lembrar de tantas promessas não cumpridas. Diferente. E se eu acreditar nisso, o que me garante que você não irá me machucar de novo? Eu vou lutar por você, por nós. A fervura das palavras dele deixava claro que ele estava disposto a tentar. Um lampejo de esperança cruzou a mente de Maria, mas logo foi abafado pela desconfiança. Já não tenho mais forças para lutar por nós, José. Eu preciso ter forças para mim e para as minhas netas. O tom dela estava decidido. Ele se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas, quase implorando. Maria, por favor, olha a nossa história, temos um passado juntos. Não posso imaginar minha vida sem você. A dor da lembrança dilacerava o coração dela, mas algo dentro de Maria insistia que esse não era o ponto final. Não estou dizendo que não há história entre nós. Só estou afirmando que precisamos de um novo começo, e isso não será fácil. Ele assentiu, e por um instante, o silêncio parecia preencher todos os espaços da casa. A luz do abajur deixava tudo com uma tonalidade quente, como se estivesse dando um aviso de que mesmo em meio à tempestade, a esperança ainda poderia brilhar. Contudo, a decisão de Maria estava sempre a um passo da dúvida. Se você realmente quer mudar, comece respeitando o que eu preciso. O início passa por você não querer me controlar novamente. Em vez de promessas, mostre através de ações que é um homem de verdade. E se não conseguir, eu seguirei em frente. As palavras pesaram no ar, a verdade estava exposta. José encarava a mulher que um dia acreditou ser frágil, mas que agora irradiava uma força que ele não podia ignorar. Maria, por favor, não se afaste de mim. A súplica dele era verdadeira, mas Maria precisava ser igualmente sincera consigo mesma. Nesse momento, ela percebeu que o futuro não nasceria apenas da determinação de um, mas sim da coragem de ambos. Se formos mesmo tentar, precisamos falar sobre tudo. Vamos colocar as cartas na mesa. Você é o primeiro a ter a chance de ser verdadeiro. José aceitou o desafio, mas o receio permanecia. O que será que ele revelaria? Quais segredos ainda não tinham surgido à tona? Era uma roleta, acionar esse gatilho, mas Maria não tinha mais medo. Era a hora de encarar a verdade. Eu vou ser honesta, não importa o quão dolorosa a conversa seja. Mas uma coisa eu sei, se não houver verdade entre nós, definitivamente não haverá um futuro. José abriu a boca para responder, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. O que ele esconderia? Seria este o momento em que a nesga de luz se tornaria um farol, ou mais uma sombra a atormentar seus dias? Maria sentiu o coração disparar, a adrenalina subir. Estava prestes a descobrir um lado do homem que amou por tanto tempo, e essa decisão poderia finalmente dar o rumo que precisavam em suas vidas. Tudo dependia agora das palavras que ele escolheria para se expor. O que José realmente tinha a dizer? Estariam prontos para ouvir e enfrentar a verdade juntos? Elas pairavam no ar, como um eco, e Dona Maria percebia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O silêncio se arrastava como uma sombra pesada. Maria podia sentir a tensão no ar, quase como se o ambiente estivesse segurando a respiração, aguardando as palavras que José hesitava em proferir. Seu coração pulsava rápido, uma mistura de expectativa e medo. O que mais ela ainda não sabia sobre ele? Maria. Finalmente, José quebrou o silêncio, a voz baixa, quase um sussurro. Eu tenho algo que você precisa saber. O que poderia ser tão importante? Ela falava da mentira dele, mas ele parecia tão perdido quanto antes. Só me diga o que precisa ser dito. Não quero mais rodeios. Com os olhos marejados, José começou. Lembra daquela noite, quando você me encontrou com outra mulher? Eu não era apenas um homem perdido. Eu estava preso em algo que não sabia como sair, algo que não tinha nada a ver com você. Maria sentiu a fissura aumentar entre eles. O que ele estava tentando dizer? Explica melhor, José. Essas palavras não vão me segurar. O que você queria que eu soubesse? A maçaneta da porta rangeu ao fundo, distraindo-a momentaneamente. Mas logo voltou a focar em José, esperando uma revelação que poderia mudar tudo. Ele respirou profundamente, como se toda a coragem que lhe restava dependesse daquela enhalada.
Eu havia me envolvido com o tráfico de influências da cidade. Tentei me afastar, mas a pressão era demais. Menti para você, porque sabia que você teria medo. Dona Maria ficou paralisada, seu corpo no limite entre a indignação e a compaixão. José, isso é grave. Por que nunca me contou? Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Ao contrário, me afastei. Pensei que era o melhor para você e para nossa família. Mas eu estava errado, muito errado. E quando você me pegou, eu estava escapando, buscando um jeito de mudar, mas não sabia como. O turbilhão de emoções tomou conta dela. A jovem, a mulher que tinha amado, havia se perdido em um desvio obscuro. E o que você está fazendo agora? Como pretende sair disso? José olhou para o chão, hesitante. Estou tentando. Buscando ajuda. Frequentando grupos de apoio e conversando com pessoas que já passaram por isso. Mas ainda preciso da sua confiança, Maria. Se eu soubesse que um dia estaria aqui, exposto e vulnerável, nunca teria deixado essa situação me dominar. Maria respirou fundo. As palavras dele eram um sopro de sinceridade que soava novo e assustador. Será que realmente havia uma chance para eles? Será que ela conseguiria perdoar o passado e ajudar o homem que ela amou? Entendo que você está tentando, mas isso tudo ainda é muito recente e doloroso. Sua voz tremia enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Precisamos de confiança. Essa é a base de qualquer recomeço. E, nesse momento, eu não sei se posso confiar em você de novo. O desespero em José foi palpável. Eu faço qualquer coisa para provar a você que mereço essa nova chance. Podemos buscar ajuda juntos, Maria. Eu prometo. Eu só preciso de você ao meu lado. O tumulto dentro de Maria crescia. Ela queria acreditar, mas como poderia? A luta dele era real, mas o peso do passado ainda a oprimia. O que você está disposto a fazer para realmente mudar? Maria questionou, buscando um vislumbre de determinação dele. Porque agora, José, ou fazemos isso juntos, ou não faremos. Eu não posso mais viver entre sombras. O olhar dele se acendeu. Eu quero lutar por nós, Maria. Se precisar de um tempo, respeitarei. Mas, por favor, me ajude a reconstruir nossa história. De uma forma que benéfica para os dois. Dona Maria sentiu o clima mudar. A palavra ajuda fez entender que, por trás dessa jornada complicada, havia esperança, um elo que ainda não estava completamente rompido. Sua mente estava a mil, as dúvidas e as possibilidades colidindo dentro dela. E se eu realmente decidir por esse novo começo, como será daqui para frente? A pergunta pairou no ar, e Dona Maria finalmente percebeu que a verdadeira luta deles começaria a partir daquele instante. O que mais seria revelado? E será que seriam fortes o suficiente para encarar as tempestades que se aproximavam? Pode ser complicado, mas estou disposto a fazer o que for preciso, José respondeu, a voz carregada de determinação. Maria sentiu um frio na barriga. A ideia de um recomeço a deixava inquieta. Estava se colocando no emocionalmente diante de um homem marcado por erros, mas ao mesmo tempo, havia uma chama de esperança acesa dentro dela. Precisamos conversar sobre a vida que queremos daqui para frente, ela disse, tentando encontrar um terreno seguro no meio daquele caos. Viveremos em constante vigilância ou conseguiremos construir algo mais saudável juntos? José balançou a cabeça, seus olhos fixos nos dela como se quisesse absorver cada palavra. É preciso muito mais que promessas. Eu preciso mostrar que posso ser digno de sua confiança outra vez. Preciso de tempo e, principalmente, transparência. A cada dia que passa, quero que saiba que estou combatendo meus demônios. Não para te puxar para este abismo, mas para construir um novo caminho. As palavras dele ecoavam na mente de Maria. Ela queria acreditar, mas a sombra do passado pesava sobre seus ombros. E se ele falhasse novamente? A ideia de perder o pouco que ainda tinha a assombrava. Precisamos de um plano, decidiu Maria, colocando a razão diante das emoções. Não quero que isso torne-se um ciclo vicioso. Precisamos entender nossos papéis eu, você, nós e o que isso significa. Temos que manter as portas abertas, mesmo quando as coisas ficarem ruins. Ele assentiu, a expressão séria. Sim, um plano. Preciso de você para começar a construir essa nova vida, e o primeiro passo seria me afastar das pessoas que me arrastaram para essa escuridão. Precisamos buscar novas amizades, um novo ambiente.
Enquanto José falava, Maria olhou pela janela, observando a vida lá fora. A cidade, que antes parecia vibrante e cheia de possibilidades, agora parecia enevoada, como se uma tempestade estivesse espreita, pronta para desabar. Seu olhar se perdeu nas nuvens carregadas, refletindo seu próprio estado emocional. Havia beleza na mudança, mas isso não a tornava menos aterrorizante. E se não conseguirmos? A pergunta escapuliu de seus lábios, como uma brisa que leva palavras sem permissão. E se ao invés de um recomeço, formos só mais um fracasso na lista de derrotas? José a olhou atento, como se quisesse oferecer um consolo, mas as palavras pareciam difíceis de encontrar. Não vamos pensar assim. Temos que focar no que podemos construir, não no que já foi destruído. Podemos dar um passo à frente, um dia de cada vez. Há um ditado que aprendi numa dessas reuniões: o passado é um lugar de referência, não de residência. Precisamos viver o presente. Maria respirou fundo, tentando absorver suas palavras. No fundo, sabia que ainda havia uma chama, mesmo que pequena, lutando por um futuro diferente. Ok. Vamos fazer um plano. Mas, como você disse, cada passo precisa ser sólido. Se você fraquejar, não hesite em me avisar, porque eu não vou aceitar ser uma carta na sua queda. A determinação de Maria sorriu para ele, e o medo começou a dar lugar a uma leve esperança. Era um acordo injusto, com medos e incertezas latentes, mas era um começo. Juntos, eles poderiam enfrentar a tempestade ou, pelo menos, tentar ponto ao saírem juntos. O peso ainda estava nos ombros de Maria. O que a aguardava nas próximas semanas? Quando o caminho se tornaria mais claro? E os fantasmas do passado seriam realmente deixados para trás ou viriam assombrá-los novamente no caminho? Uma nova jornada estava prestes a nascer, mas no ar ainda pairava a pergunta que deixava Maria inquieta. Eles emergiriam da escuridão ou estariam condenados a se perder novamente? As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. José, com sua determinação renovada, começou a mudar sua rotina. Ele se afastou dos antigos círculos de amigos que, segundo ele, eram um eco das suas fraquezas. Maria observava a ogne mudança em sua expressão, a forma como seu olhar começou a brilhar de maneira diferente, como se a cada dia estivesse tirando um peso das costas. Havia momentos em que a ansiedade dela se manifestava em pequenos gestos, as mãos trêmulas ao beber um copo de água ou a respiração acelerada diante de decisões simples. Numa manhã nublada, enquanto preparavam o café da manhã, uma nova fase do plano começou a se desenhar. Maria decidiu que precisava acolher seus medos, e não se deixar dominar por eles. Vamos mais longe, disse ela, com a vontade que crescia dentro dela. Estamos prontos para enfrentar o que ainda nos assombra. Que tal começarmos algo novo juntos, algo que nos una ainda mais? Um projeto, talvez? José a olhou, surpreso. Era um lampejo de esperança que reluziu em seus olhos. O que você está pensando? Podemos abrir um pequeno negócio. Uma cozinha, talvez? Uma forma de compartilhar as tradições da minha avó, conectar sabores, criar uma comunidade ao nosso redor. A ideia fez o coração de José acelerar. Ele havia sempre sonhado com algo assim, mas nunca teve coragem. Maria continuou, quase elétrica. Podemos fazer isso. Algo que represente realmente quem somos, um lugar onde possamos ser nós mesmos, sem os fantasmas do passado. Naquele momento, ambos sentiram uma alegria genuína pela primeira vez em muito tempo. Podiam construir algo sólido e positivo, um futuro que ressoava com amor e realização. Contudo, ao longo dos dias, as expectativas se tornaram um campo minado. O que deveria ser divertido se transformou em uma pressão constante. Maria começou a perceber que, enquanto sonhavam alto, as realidades financeiras a pressionavam. Havia contas a pagar, fornecedores a considerar. E a insegurança de José, que ainda lutava contra os demônios criados por seus erros passados, acabou se manifestando em pequenas críticas que não foram bem recebidas. Você tem que entender que nem tudo será perfeito. Não podemos fazer isso sozinhos, ele disse, a frustração escapando de suas palavras. Não estou pedindo por perfeição, só quero que você esteja aqui comigo. Maria respondeu, a voz tremendo, tentando controlar as lágrimas. A fragilidade de seus laços quase se partiu ali, e o medo antigo de sofrer mais uma vez bateu novamente sua porta. Depois desse desentendimento, uma tensão estranha se instalou entre eles. Dias se passaram, e a cozinha, antes cheia de risos e sonhos, agora estava envolta em um silêncio pesado. Maria não sabia se era o momento de abrir seu coração ou se dar um tempo na empreitada.
Por outro lado, José sentia-se culpado por não estar à altura das expectativas que ele mesmo havia ajudado a criar. Planos que pareciam apenas um sonho agora pareciam uma realidade inatingível, e Maria se viu em dúvida novamente. Passava as noites acordada, se perguntando se realmente tinham força suficiente para lidar com tudo que estavam se propondo a enfrentar. Num dia particularmente cinzento, quando a lembrança daquele sonho parecia ainda mais distante, alguém do passado de José apareceu para complicar ainda mais sua nova jornada. Maria ficou em choque ao perceber quem era. Não, isso não pode estar acontecendo, ela murmurou, o coração disparando com a possibilidade de que os fantasmas estivessem de volta. E ali, no meio da escuridão, a dúvida surgiu novamente. Conseguirão superar esse novo desafio e irão encontrar os caminhos de volta um para o outro, ou será um rompimento definitivo? O futuro aguardava, incerto e aterrorizante, e Maria sabia, a verdadeira prova deles ainda estava por vir. O clima pesado pairava sobre a cozinha, que antes pulsava de vida. Os dias seguintes trouxeram um silêncio inquietante entre José e Maria. A presença de Lúcia, ex-namorada de José, tornará tudo ainda mais complexo. Maria não conseguia entender o que alguém do passado dele estava fazendo ali, e a forma como José receberá trouxe uma onda de desconfiança que arrastou seu coração para um abrigo escuro. Naquela manhã, Maria decidiu que precisava de respostas. José, quem é Lúcia para você? Perguntou, sua voz tremendo, refletindo a mistura de raiva e insegurança que a consumia. José hesitou, o olhar distante. Ela foi parte da minha vida, mas tudo isso é passado. Eu nunca quis que você soubesse. Passado não pode ser apagado assim, José. O que você sente por ela? O que ela quer de você agora? Maria insistiu, a frustração quase se transformando em lágrimas. A pergunta pairou no ar como um eco. José fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Ele sabia que a presença de Lúcia podia desestabilizar tudo o que estavam tentando construir. Mas a sinceridade de Maria o fez ver que, mais do que qualquer outra coisa, ela merecia a verdade. Ela apareceu aqui, dizendo que queria se desculpar. Mas isso não muda o que eu sinto por você. Maria sentiu um peso no coração. As palavras dele eram um bálsamo, mas a imagem de Lúcia não saía de sua cabeça. Mas e se ela não vier apenas para se desculpar? E se ela acabar levando você de volta? A pergunta também a surpreendeu, pois nunca imaginou que insegurança pudesse vir à tona tão fortemente. Isso não vai acontecer. Eu lutaria contra isso, por nós. A intensidade na voz de José a envolveu, mas a dúvida ainda a assombrava. Como poderiam enfrentar alguém que simbolizava um capítulo fechado? Esse confronto com o passado poderia não ser apenas uma brisa, mas uma tempestade. Enquanto a conversa mergulhava mais fundo, a porta se abriu e Lúcia entrou. O ar ao redor ficou mais denso. A mulher tinha um jeito desinibido, como se a própria confiança estivesse em suas veias. Maria sentiu o frio na espinha, observando cada gesto dela. Oi, José. Que bom te ver de novo. Lúcia disse, seu tom irreverente fazendo Maria se sentir ainda mais pequena. A tensão subiu e a atmosfera ficou pesada. Lúcia, precisa ir embora, José respondeu, a firmeza em sua voz contrastando com a incerteza de Maria. O olhar de Lúcia mudou e, em um momento, Maria ficou paralisada, sentindo a hostilidade escondida sob o sorriso da mulher. Não quero que você se meta no nosso relacionamento. Maria estava prestes a reivindicar seu espaço, quando a força de Lúcia tomou a frente. Eu só quero entender o que realmente faz você tão especial para o José agora. Ele sempre teve um sonho, e você, quem é você na história dele? As palavras de Lúcia cortaram como uma faca, e um nó formou-se na garganta de Maria. Um misto de raiva e tristeza se uniu dentro dela, e a dúvida que persistia se tornava um grito que queria explodir. José parecia perdido entre suas emoções. Ele olhou para Maria, buscando um modo de resolver a situação. Lúcia, nossa história já acabou. O que importa agora é a Maria, nosso futuro. Por favor, entenda isso. Mas Lúcia deu um passo à frente, segurando as mãos de José. Você não pode simplesmente me deixar assim. Eu conheço você melhor do que ela. O que vai ser, José? A confusão e a pressão dos sentimentos pareciam estar à beira da explosão. Maria olhou para José, os olhos cheios de perguntas não respondidas. Poderia ele realmente deixar o passado para trás e encarar o que estava à frente? A decisão dela estava prestes a se tornar um divisor de águas. Diante do impasse, o sequestro do seu sonho se tornava mais palpável. Maria, tomada por todo aquele turbilhão, percebeu que não apenas o futuro deles, mas suas vidas dependiam daquela escolha.
E, naquele momento, a certeza emergiu como um eco ressoante. Seria um perdão ou um recomeço? Os três se encontraram em um clima tenso, e o que estava em jogo nunca fora tão frágil. O que José escolheria naquele momento crucial? Dona Maria estava paralisada, seus sentimentos uma tempestade dentro dela. A presença de Lúcia era um lembrete doloroso de um passado que parecia disposto a engolir tudo que ela e José haviam construído. O olhar intenso de Lúcia fazia sentir um misto de raiva, insegurança e determinação. Era a hora de agir. José, eu não sei o que ela quer com você, mas eu sei o que eu quero para minha vida. Dona Maria disse, sua voz firme, embora o coração estivesse a mil. Eu não vou permitir que o passado determine nosso futuro. José, visivelmente abalado, tentava encontrar palavras, mas tudo que ele conseguiu foi um olhar confuso entre as duas mulheres. Lúcia, percebendo a hesitação dele, aprofundou-se com um sorriso provocador. Por favor, Maria. Não se preocupe. José sempre foi um sonhador, e ele precisa de alguém que realmente o compreenda. O sangue de Dona Maria ferveu. Eu o conheço, Lúcia, talvez melhor do que você. Se José realmente mudasse, você não estaria aqui tentando mexer conosco. Você não mora mais no coração dele. Cala a boca. José finalmente exclamou, interrompendo as duas. O ambiente ficou em silêncio. Ele estava entre as duas mulheres que desenhavam seu destino. Chega! Lúcia, você teve sua chance e a deixou escapar. Agora eu preciso de paz, de um futuro com a Maria. E, Maria, você é a única que me faz querer ser um homem melhor. Dona Maria, sentindo a sinceridade nas palavras dele, voltou-se para Lúcia. Se você ama ele de verdade, então precisa deixá-lo seguir em frente. Você não pode ficar segurando o passado dele como uma âncora. A tensão entre eles começou a se dissipar quando Lúcia ouviu a firmeza na voz de Dona Maria. Ela hesitou, mas a expressão dela mostrou que o orgulho ainda estava presente. Você acredita mesmo que pode convencer o José a esquecer tudo o que nós tivemos? Se o que vocês tiveram fosse tão especial, não estaria em nossa porta implorando por atenção. Eu não quero saber sobre o que foi, quero saber sobre o que será. Dona Maria exclamou, o olhar cheio de força. Eu vou lutar por isso. Por nós. Aquelas palavras pareciam ecoar na sala. José, por fim, olhou para Lúcia e disse, é hora de você ir, Lúcia. O que a gente tinha ficou para trás. Eu escolhi a Maria. Agora é hora de dar espaço a esse novo capítulo. É fácil falar isso do lado de cá, não é, José? E se essa decisão não der certo? Lúcia quase sussurrou, a decepção estampada em seu rosto. E se a Maria não for forte o suficiente para suportar tudo o que está por vir? Dona Maria sorriu. Você subestima o poder de uma avó. Eu posso ter sido fraca numa época, mas agora vejo que sou mais forte do que imaginava. Estou cercada de amor e apoio. Fazemos parte de algo maior, e nesse novo sonho, não haverá espaço para sombras. Você não pode moldar a nossa história. Ela se virou para José, o coração pulsando de expectativa. Podemos fazer isso juntos, mas isso significa deixar o passado onde ele pertence. Com você ao meu lado, sei que sou capaz de enfrentar qualquer tempestade. José olhou para Dona Maria, um sorriso se formando em seus lábios. Eu quero lutar por nós. É isso que faço agora, e farei sempre. Você é meu futuro, e não deixarei ninguém atrapalhar isso de novo. Lúcia, percebendo que não teria mais voz ali, decidiu se retirar. Muito bem, então. Mas lembrem-se, nem tudo será fácil. Se precisarem de ajuda, já sabem onde me encontrar. Com essas palavras, ela saiu, e o ar pareceu finalmente se liberar. Dona Maria e José se entreolharam. Uma nova respiração tomou conta do ambiente. Havia desafios pela frente, mas, juntos, eles estavam prontos para enfrentá-los. Dona Maria segurou a mão dele, fazendo a conexão mais forte. Vamos fazer isso. Um dia de cada vez. Eles sabiam que a estrada seria longa, mas juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Dona Maria voltaria ao seu projeto comunitário, não apenas ajudando outras avós, mas também construindo esse novo sonho que agora eram parte, repleto de amor, superação e união. E assim, com o coração revigorado, eles deram um primeiro passo rumo a um futuro que seria construído com perseverança. Naquela noite, garantindo que não houvesse mais sombras entre eles, Dona Maria olhou nos olhos de José e afirmou, hoje somos mais do que um passado. Amanhã, seremos um novo começo. Nada pode nos parar.
E com isso, começaram a nova jornada juntos, decididos a fazer história, a deixar o passado onde lhe pertencia e abraçar um futuro brilhante. E agora, se você chegou até aqui e se emocionou com a transformação de Dona Maria e José, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa fazer parte dessa jornada.